Boa noite. Está começando agora mais um programa ao vivo com a redação, programa mensal de Opera Mundi, em retribuição aos participantes do Clube de Canais, membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Como vocês sabem, a redação de Opera Mundi é mantida essencialmente com a contribuição de pessoas que participam do Clube de Canais ou que fazem a assinatura solidária do site. Também é possível contribuir pelo Pix, com a chave que vai aparecer aí durante a transmissão. O apoio de vocês é fundamental para a gente manter nosso jornalismo e ampliá-lo. O programa de hoje é gravado, apesar do nome do programa, talvez ano que vem a gente tenha que mudar por conta de organização da agenda dos nossos convidados e a minha também. Para conseguir juntar todo mundo, a gente teve que gravar dessa vez. E nós estamos aqui com os sociólogos José Maurício Domingues e Guilherme Leite Gonçalves. Os dois são são pesquisadores e professores da UERJ. O José Maurício, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, e o Guilherme, da Faculdade de Direito. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Vai, tudo bom? Eu convidei o Zé Maurício e o Guilherme para falar de uma coleção que eles estão lançando, que se chama Esquerda em Movimento, pela editora Mauá. Esse aqui é o primeiro livro de José Maurício. E essa coleção pretende fazer um debate mais a quente aí de questões urgentes para a esquerda brasileira. Esse é o primeiro livro. O segundo do Zé Maurício. O segundo livro ainda não tenho ele em papel aqui, mas o livro se chama Rosa Luxemburgo e discute a atualidade do pensamento dessa grande militante histórica do comunismo e do socialismo. Então, para começar a conversa, eu vou perguntar ao Zé Maurício, que lançou o primeiro livro, qual que é a ideia do Esquerda em Movimento? Qual que é a ideia da coleção? Haroldo, muito obrigado por receber a gente aqui. É importantíssimo a gente poder divulgar a coleção e os livros, né, porque ajudar a adensar o nosso debate numa situação tão dramática como a gente está vivendo. A ideia da coleção, né, surgiu numa conversa que já vem há algum tempo entre eu, Guilherme, Maria Helena, a Flávia também depois se incorporou, exatamente em torno ao Breno Bringel também. Então, um esforço enorme, a sensação de que nós precisamos realmente revisitar os temas fundamentais na história da esquerda. Não é? Então, a esquerda em movimento exatamente se refere à necessidade da gente se pôr em movimento novamente, ou seja, repensar, se abrir para o futuro. Nós estamos no século XXI, e isso não é uma mera datação simbólica ou arbitrária. Aconteceu muita coisa ao longo do século XX, né? E nós estamos entrando numa nova fase da modernidade, do capitalismo, novas questões estão se colocando. Então, a ideia da coleção é juntar os debates, eu diria assim, imediatos, candentes, como diria, foi aparecer lá na tradução do Lenin, não é isso? Os debates candentes do nosso movimento, imediatos, mas também, junto a isso, combinar uma discussão mais de fundo, com questões de longo prazo e do próprio significado do que é ser esquerdo, do que é ser socialista. Né? Eu queria começar por aí. Ainda vou no Zé Maurício para falar um pouco do seu livro, Uma Esquerda para o Século XXI, Horizontes, Estratégias e Identidades. Qual que é a grande questão da esquerda no século XXI para você? Bom, para começar, eu acho que a gente tem que pensar que há esquerdas, não é? Há esquerdas. Eu ia chegar lá, mas você já está falando, então vamos lá. Pois é. A esquerda... Ah, não, desculpa. Vai lá, Guilherme. Vai lá. Desculpa. Não, é você mesmo. Foi eu mesmo? Não, a ideia, basicamente, eu diria que há esquerdas diferentes e projetos que são também não necessariamente similares ou sequer convergentes. Não é? Então, você pode ter uma esquerda mais social-democrata, que tem uma perspectiva mais de médio prazo,
você pode ter uma esquerda socialista ou comunista que tem uma perspectiva de longo prazo. Então, agora, algumas agendas são compartilhadas, né? E a ideia também nossa é tentar fazer com que elas conversem e que a gente possa ter estratégias comuns, apesar das diferenças e apesar, às vezes, contradições de fundo, né? Então, o Guilherme certamente tem uma visão própria, mas eu também queria complementar a essa que eu apresentei. Não, acho que a questão vale para o Guilherme também, antes da gente falar da Rosa. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite, Haroldo. É um prazer, uma alegria poder estar aí com o pessoal, com a turma do Opera Mundi. Eu acho que o Maurício já deu, né, as linhas, as grandes diretrizes que orientam essa coleção Esquerda em Movimento. Eu acho que ela parte de uma premissa importante, né? A possibilidade de alguma maneira, superar, né, uma certa ortodoxia no interior do pensamento de esquerda, que é muito paralisante, né, das possibilidades e alternativas no próprio campo da esquerda, né? Então, acho que a ideia que temos e por trás, né, é trazer uma dimensão, né, de pluralidade, quer dizer, colocar autores em discussões, colocar autores em debates, projetos em debates, programas, né, programas de transformação, emancipação política e social, né, programas emancipatórios em debate, né, mas, ao mesmo tempo, buscar, né, nesses programas uma certa identidade comum, um núcleo comum, que se transforma em algo fundamental, sobretudo em razão do ascenso da extrema-direita que nós temos visto nos últimos anos, na última década, né? Ao lado dela, igualmente, né? Enfim, nós temos vivenciado aquela que tem sido, quer dizer, uma crise contínua desde 2008, né? Já considerada uma das piores crises financeiras da história do capitalismo. Enfim, isso aí eu acho que nos motiva, né, a construir a unidade a partir de pluralidade de perspectivas, a construir um programa, né, um núcleo duro de reflexão, mas que surja, né, do debate de diferentes tradições e diferentes projetos de esquerda. Zé Maurício, o que você chama de esquerda? Tem um capítulo do seu livro que eu acho bem interessante para discutir isso, que é as três vertentes, um balanço. Quais são essas três vertentes? Queria que você trouxesse isso para a gente. E como que é possível colocar todo esse grupo dentro da esquerda ainda? Tem uma parte dele que eu acho que já caiu pela borda, né? Foi parar na direita, né? Porque a social-democracia certamente é uma dessas correntes históricas fundamentais da esquerda, não é isso? Ela nasce até vinculada em grande medida ao marxismo, embora não exclusivamente, a gente tem outras correntes reformistas dentro da social-democracia desde o começo, mas eu diria que em finais do século XIX e boa parte do século XX, a social-democracia compôs uma das correntes da esquerda, que tinha a questão da democracia, a questão da reforma social, no seu centro. Acabou se conformando com a ideia de que isso teria que ser combinado com o capitalismo. Embora algumas correntes dentro da social-democracia achassem que podiam, a partir dessas reformas, também chegar ao socialismo, né? Ou alguma forma de socialismo que superasse o capitalismo. E você tem o que foi talvez o núcleo mais importante da esquerda durante o século XX, as diversas variantes de socialismo marxista, comunismo, que tiveram vinculadas ou à Revolução Russa, ou a outras revoluções semelhantes, mais na periferia do mundo capitalista, e às vezes também com enormes contradições entre si, né? Stalinistas, marxistas, castristas, maoístas, trotskistas, né? Reformistas democráticos como o PT italiano. Então, também uma corrente muito rica, muito cheia de contradições, também com muitos problemas, porque às vezes abriu mão da democracia, embora acreditasse estar construindo uma democracia mais avançada. E você tem uma outra corrente que acabou durante o século XX sendo minoritária, que é o anarquismo, mas que a gente vê no século XXI, de certa maneira, renascendo nas manifestações, nas grandes manifestações que a gente tem no mundo afora, renascendo entre os curdos e na Revolução Curda, não é isso?
Então, você tem, não é uma corrente que parecia talvez até morta, de repente renasceu do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da influência política também. Então, por isso eu tentei, dentro no livro, né, fazer um diálogo das questões contemporâneas que eu acredito que são fundamentais de serem levadas em conta, com essas três tradições que apareceram ao longo do desenvolvimento da esquerda. Né? Como eu falei, a social-democracia, uma parte dela caiu pela borda, foi parar lá na direita, na terceira via do Blair e do Schroeder, ou alguma coisa assim. É difícil classificar isso hoje em dia como esquerda. No máximo, uma centro-esquerda bem pálida. Ao mesmo tempo, dentro do comunismo revolucionário, a falta de compromisso com a democracia também acabou, no final das contas, solapando muitas dessas experiências e maneiras de pensar. E o anarquismo também é muito fragilizado, pelo fato de que recusou os processos de transformação real que estavam acontecendo no mundo. Agora, todas as três também têm contribuições fundamentais: social-democracia, socialismo revolucionário e anarquismo. E eu acho que a gente tem que voltar a fazer uma conversa entre essas três correntes, que vai ser tensa, vai ser contraditória, só espero que não seja violenta. É isso que a gente também tem que tentar superar, porque isso não ajudou em nada, né? O Guilherme, onde entra a Rosa nessa conversa? Haroldo, isso eu acho que reflete bastante a primeira parte desse livro que eu organizei juntamente com o César Mortari Barreira, né? O César é um pesquisador do Laboratório de Estudos aqui Interdisciplinares Crítica e Capitalismo da UERJ, o qual eu coordeno, e é diretor científico do Instituto Norberto Bobbio, aí de São Paulo. Né? Esse livro, a primeira parte deste livro, é fruto até de um experimento pedagógico que eu fiz no meu curso de pós-graduação, em que nós discutíamos as relações, ou hipóteses acerca das relações entre capitalismo e democracia. E o primeiro texto que nós estudamos, né, foi o texto da Rosa Luxemburgo sobre a Revolução Russa, no qual ela faz uma crítica bastante dura ao bolchevismo, sobretudo ao Lenin e ao Trotsky, né, a respeito do processo, né, da política desencadeada pelos bolcheviques após a Revolução em outubro, de cancelamento da Assembleia Constituinte. Né? A Rosa Luxemburgo vai ver isto, né, como um processo que tende, de alguma maneira, ao afastamento das massas, né, da participação do processo revolucionário e, ao mesmo tempo, uma intensificação dos mecanismos de burocratização do partido e da própria revolução. Lenin e Trotsky, por sua vez, justificam, afirmando que a Assembleia Constituinte já não refletia a conjuntura e a correlação de classes daquele momento pós-revolucionário, porque já era muito influenciada ainda pelo momento de fevereiro, e, de outro lado, vão afirmar que seria um momento de romper com toda e qualquer instituição político-democrática liberal e burguesa para a institucionalização da democracia dos soviets ou da tomada de decisão dos soviets. Então, a primeira parte desse livro, Haroldo, é um bate-bola, digamos assim, entre pesquisadores, jovens pesquisadores, a maioria deles parte desse laboratório que eu acabei de descrever para vocês, em que alguns defendem a posição da Rosa Luxemburgo e outros a posição do bolchevismo. Né? Então, nós temos aqui claramente, né, um espaço onde, em certo sentido, dois programas estão se chocando. Né? Evidentemente, a Rosa Luxemburgo foi, ao longo do século XX, bastante criticada por ter sido uma defensora das liberdades civis e burguesas no pós-revolucionário, né? Mas mesmo aqueles artigos que tendem a defender, né, o ponto de vista da Rosa Luxemburgo, buscam mostrá-lo a partir de uma crítica ao direito moderno e de uma crítica à política liberal moderna. Né? Apesar da defesa da Assembleia Constituinte, essa defesa para uma série de autoras e autores dessa primeira parte do livro, ela se dá já a partir de uma perspectiva
de conscientização das massas, a Assembleia Constituinte como um processo político em que as massas populares vão cada vez mais tomando conta da sua relevância e das políticas necessárias para o aprofundamento do processo revolucionário, quase como uma experiência educativa. Quer dizer, não é a Assembleia Constituinte, nos termos clássicos do liberalismo, como a constituição de uma norma jurídica ou de um estatuto jurídico-político maior, que tem quase como função o apaziguamento e a pacificação social, justamente o contrário do que ela está dizendo. Vai ser um processo de radicalização e um processo necessário para a mobilização das massas no interior da luta de classes, que, evidentemente, estava muito tensa na Rússia pós-revolucionária, como, inclusive, a Guerra Civil vai demonstrar. E, por outro lado, os defensores do argumento do Lenin, do Trotsky e do bolchevismo vão ressaltar a necessidade de uma perspectiva mais realista deste processo revolucionário e a necessidade de a revolução ser instaurada com uma ruptura radical a todos os processos políticos burgueses, que guardam em si, digamos, mecanismos procedimentais de contenção do conflito, mecanismos procedimentais de ocultação, inclusive, das desigualdades sociais, das assimetrias, da acumulação de poder de capital, e que, na verdade, se você rompe com a ideia de constitucionalismo, né, segundo uma perspectiva mais aí leniniana, né, ou bolchevique, esta ruptura implicaria, sim, a necessidade de uma constituição de novas instituições, mas novas instituições que não teriam esse caráter repressor e ocultador das desigualdades. Então, nós estamos vendo aqui dois grupos, como disse o Maurício, no interior do socialismo revolucionário, que se chocam sob perspectivas da institucionalidade política de maneira diferente, sob perspectivas do papel da democracia de maneira diferente. E a partir desse diálogo e desse choque, né, isso se transforma em algo profundamente rico para demonstrar, né, que o complexo da Constituição da política, né, é muito menos ortodoxo e caminho de uma mão única, né, mas pode sim reverter em um diálogo e um debate rico e apontar, né, para caminhos diferentes, mas que tem, enfim, como uma confluência, evidentemente, a ideia do que significa pensar a luta de classes e do que significa pensar a emancipação social e política do proletariado nesse contexto, digamos assim, de superação ou de crítica extremamente radical ao capitalismo, né, que foi aí a Revolução Russa, né? Então, eu queria chamar o Zé Maurício para a conversa. Zé Maurício, você fala em uma espécie de barreira, uma certa contenção a qualquer processo revolucionário hoje. Essa é uma diferença muito significativa do início do século XX para o início do século XXI, certo? Eu acho que há uma mudança muito grande na correlação de forças, eu diria assim, que se pode estabelecer entre os aparelhos de Estado e a população, né? Você podia pensar uma revolução bolchevique, você tinha fuzis, você conseguia tomar o poder, não é isso? Hoje, o poder que os estados têm permite que eles aniquilem as suas populações tecnicamente. Claro, politicamente não é a mesma coisa isso, mas há do ponto de vista dessas possibilidades, sem falar também da interpenetração do poder entre os estados, que ainda é maior hoje do que era no começo do século passado. Pensar a revolução como um levante armado, ou mesmo como um processo de guerrilha de longo prazo, me parece uma coisa muito anacrônica, não é? Não estou dizendo que isso é absolutamente impossível, porque impossível a gente sabe que não existe na história, né? O socialismo mesmo parece uma coisa às vezes impossível, mas não, a história é feita de contingências. Mas, em princípio, o cenário é muito diferente. Nem vou falar do fato que as revoluções armadas elas implicaram em certas estruturas de poder que também eram muito problemáticas, né? Porque você tende a centralizar o poder no processo de insurrecional ou de guerrilha,
ou de guerra revolucionária. Né? Até uma necessidade, né? A situação. Sim, claro. Você acaba tendo que ter forças muito compactas para poder se confrontar com um aparelho de Estado poderoso. Não estou dizendo que isso é necessariamente negativo, que isso é impossível de acontecer de novo, mas engendra problemas difíceis de lidar do ponto de vista da democracia, e hoje eu acho que basicamente é impossível de acontecer. Não é impossível absolutamente, mas é muito difícil que um levante armado, um processo de guerrilha, seja capaz de derrotar um aparelho de Estado poderoso, articulado internacionalmente com outros aparelhos de Estado que não querem permitir um processo desse tipo. De qualquer maneira, eu acho que a nossa aposta tem que ser, de novo, é estranho que isso tenha desaparecido muito do horizonte de debate da esquerda, numa democratização dos processos políticos, numa mobilização de massas e democratização do processo político, democratização do processo político enquanto processo político e, ao mesmo tempo, democratização do aparelho de Estado, o que, no final das contas, pode requerer, ou certamente requererá, modificações de fundo do que significa polícia, exército, e outros aparelhos repressivos e administração da ordem, que são típicos do Estado moderno, e ao mesmo tempo, do ponto de vista das forças políticas que empurram esse processo, uma modéstia maior, porque esse eu acho que é um dos temas que a gente tem que voltar a considerar. Né? A gente, durante muito tempo, adotou do liberalismo a ideia de que o Estado é uma reflexão das forças econômicas, mesmo com todas as mediações, seja que seja em última instância, deixando de lado o fato de que para isso o anarquismo está batendo, de que o próprio poder político ele é capaz de estabelecer um sistema de dominação com a sua lógica própria, que tende a ser pouco democrático ou não democrático, de uma forma absoluta. Né? Então, acho que uma das tarefas da esquerda, do pensamento de esquerda e da prática da esquerda, é superar esse economicismo de fundo, em que o poder político é um reflexo, de uma maneira ou de outra, das lutas entre as classes que se estabelecem do ponto de vista econômico. Não, o poder político, enquanto tal, ele tem uma produtividade, uma lógica própria, e pode ele também, a partir de si mesmo, estabelecer lógicas de dominação. Então, você realmente democratizar a vida social. Inclusive, lógicas antieconômicas, né? Destrutivas do ponto de vista econômico. Podem ser lógicas destrutivas do ponto de vista econômico. Né? A União Soviética acabou nos mostrando isso, inclusive, né? Porque, num determinado momento, a falta de democracia, a centralização levaram a não digo um colapso, mas a uma paralisação das possibilidades de desenvolvimento e competição com o capitalismo. Se a gente pegar, por exemplo, para dar um exemplo que não está nem no livro, né? Essa questão do pensamento, esse retorno, não do anarquismo, mas batizando as perspectivas do comunismo revolucionário no pensamento da Revolução Turca, a ideia de chegar ao socialismo parte da democratização do processo político e não da socialização dos meios de produção pelo Estado. Porque socializar os meios de produção pelo Estado significa realmente estabelecer o socialismo. Será possível você pensar um socialismo em que, na verdade, quem controla os meios de produção não são os próprios trabalhadores, não são as massas populares de uma maneira geral, mas sim um pequeno grupo político que sabe o que fazer e, com isso, na verdade, esvazia a democracia, como de fato foi o que aconteceu com o processo dos soviéticos a partir de 1918. Então, eu acho que a gente tem, por um lado, essa questão da improbabilidade mínima, do mínimo de uma revolução que seja a conquista do Estado, particularmente por um grupo de vanguarda revolucionária de um lado, e de outros problemas que isso cria. Nessa conjunção aí, eu acho que tem um espaço grande para a gente repensar a questão da democracia e como ter um processo reformista revolucionário que seja fundamentalmente democratizador. Antes de passar um pouco para a conjuntura brasileira, né, parece que a gente está falando uma coisa muito etérea aqui, mas eu queria puxar um pouco para a situação brasileira depois. Mas antes disso, eu queria que o Guilherme falasse um pouco sobre a segunda parte do livro dele, que é sobre a acumulação, né, a questão da acumulação na obra da Rosa Luxemburgo. Como é que tá? Que debate é esse?
Guilherme, precisa destravar o som, só você pode fazê-lo, eu não posso fazer daqui. Perdão, destravou, né? Não, Haroldo, muito obrigado pela pergunta, e eu acho que, de alguma maneira, né, é uma segunda parte que é centrada em torno das análises do livro A Acumulação do Capital, da Rosa Luxemburgo, que é, na minha opinião, mas hoje cada vez mais difundida, uma das principais obras de economia política marxista do século XX. Mas ele também, embora e tem participação, né, nessa segunda parte, né? Se a primeira parte foi uma parte com pesquisadores jovens que estavam experimentando ali debate sobre a teoria política luxemburguista, né, em discussão com Lenin e com o bolchevismo, a segunda parte são de pesquisadores mais experimentados, são de pesquisadores sêniores, especialistas na obra da Rosa Luxemburgo e, sobretudo, no livro A Acumulação do Capital, que eu mencionei há pouco. Então, nós temos, na segunda parte do livro, autores reconhecidos no cenário internacional, com artigos inéditos em língua portuguesa, do debate sobre o livro Acumulação do Capital. Nós temos, por exemplo, um dos principais sociólogos críticos da Alemanha hoje, o Klaus Dörr. Temos aquele que, sem dúvida, é uma das... além de fazer parte do projeto Mega 2, né, das obras completas do Marx e Engels, mas também tem um debate bastante profundo no campo da Rosa Luxemburgo, que é um outro sociólogo, Michael Kretke, que é professor da Universidade de Lancaster. Temos Isabel Loureiro, a maior especialista de Rosa Luxemburgo, se não no Brasil, na América Latina. Marina Machado, uma colega da economia, o professor Marcelo Dias Carcanholo, da economia da UF, um profundo conhecedor do debate econômico marxista. E temos também artigos de economistas gregos, né, e de colegas professores da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Ricardo Pazello e o Rafael Vieira. Mas todo esse debate, que tem um caráter mais econômico, ele não está desvinculado da reflexão que o Maurício fez na sua fala anterior. Eu acho que um mote que nos estimulou profundamente para a organização, a mim e ao César, para a organização desse livro, na Alemanha, o debate sobre Rosa Luxemburgo ganhou um fôlego, né, ganhou uma força recente. Tá? E esse debate é muito influenciado a partir de uma crítica que a sociologia que retoma o marxismo na Alemanha fez a chamada segunda geração de Frankfurt, Habermas, Klaushoff e Companhia Limitada. Lá atrás, sobretudo o Klaushoff, sustentou uma hipótese que capitalismo e democracia liberal seriam esferas diferenciadas, mas que se chocariam permanentemente. Né? Bem público de um lado, propriedade privada de outro. Conflito a todo momento. E que o Estado keynesiano foi a grande solução de mediação dessas duas esferas. O Estado keynesiano e a competitividade eleitoral introduziu, digamos que, a lógica da concorrência no sistema político, ao mesmo tempo a competitividade liberal introduz a lógica da concorrência no sistema político, Estado keynesiano introduz a lógica do coletivo na propriedade privada. Mas o fato é o seguinte, essa hipótese, né, é uma hipótese que eu acho que muito fraca se pensar exatamente os problemas levantados pelo Maurício. Tá? É uma hipótese que não considera, né, o fato de que a democracia liberal tem se realizado em meio a profundas violências e profundas desigualdades. Para já dar um pontapé inicial a respeito do Brasil, né? Desde o processo de transição democrática, isso não implicou a eliminação da violência no campo, não implicou a destruição o cancelamento de chacinas nas favelas, não implicou a população negra ser sujeito permanentemente de violência. Nós temos, ao contrário, né,
Nunca se viu tanta democracia liberal no mundo e nunca se viu tanto neoliberalismo no mundo. A economia política se estabilizou, dando preferências para imperativos do capital financeiro. Com isso, desembestou processos de mercantilização, privatização, processos de transformação de política social em política de crédito. Desembestou uma série de processos que estão associados profundamente à lógica da propriedade privada, e a democracia liberal não foi capaz de se opor a isso. Então, o que a gente observava ali é que muito mais plausível seria uma hipótese de identidade entre democracia liberal e capitalismo do que de diferenciação e choque, como dizia lá o povo da segunda geração de Frankfurt, o Habermas e o Hoff e companhia. Isso tem a ver com o debate sobre a acumulação do capital, Haroldo. A acumulação do capital da Rosa Luxemburgo é um texto muito polêmico, muito criticado na economia política marxista, porque é fundado na teoria do subconsumo. Tá? E se é verdade que isso teve uma influência muito grande para neo-keynesianos, a Joan Robson, por exemplo, que foi uma das principais economistas mulheres do século XX, do grupo do Keynes, utilizava muito o livro da Rosa Luxemburgo para explicar a relação da acumulação com a queda do consumo, com a necessidade de demanda efetiva, demanda agregada e sua realização enquanto demanda efetiva. Mas do ponto de vista do marxismo, ele foi muito criticado, porque era uma teoria muito baseada no subconsumo. A lógica geral desse argumento da Rosa Luxemburgo era a criação e a produção da mais-valia em um determinado local não consegue ser realizada plenamente deste local, então ela precisa tomar espaços fora, espaços não capitalistas, tomar esses espaços, transformando eles em novos mercados de consumo, para que se possa realizar a mais-valia como um todo. Tá? O mercado consumidor local não é suficiente para a demanda produzida. Então vamos para fora e tomamos violentamente, por meio do imperialismo, os espaços não capitalistas, colonizamos tudo aquilo, criamos novos mercados consumidores, realizamos a mais-valia. Pois bem, nós vamos encontrar textos que criticam muito esta concepção de subconsumo. E vamos encontrar na segunda parte do nosso livro. Tá? O texto do Marcelo Dias Carcagnolo é uma crítica a isso. O Kreti levanta essa crítica. Os economistas gregos, o John Milius, que eu mencionei para vocês, também fazem isso. Mas, por outro lado, isto se resguarda também como um argumento sociológico muito importante. Segundo o qual, o capitalismo é um processo de valorização permanente que sempre tende à sobreacumulação. E para deixar fluir essa sobreacumulação, a gente está vendo isso agora desde a crise financeira. Hoje a gente está vivendo desde 2018, muito evidentemente isso. Muito evidentemente. Nós estamos falando de sobreacumulação. 2008, desculpa. E o que a gente faz para deixar fluir? O Estado faz uso de violência para converter espaços com parca vínculo ao circuito do capital, transforma e mercantiliza esses espaços. Então, aí a tomada da favela, transformando ela em título de propriedade privada. Aí a tomada da comunidade indígena, território indígena, transformando ela em mercado. É a tomada de espaços pouco mercantilizados, mercantilizando-os. E, para isso, o Estado usa violência de maneira muito explícita e agressiva. Então, a segunda parte do livro é uma série de desenvolvimentos dessa tese que, atualmente, em razão da sobreacumulação, sobretudo de ativos financeiros que a gente vivencia hoje, para deixar esses fluxos fluírem, o Estado violentamente toma espaços, grupos sociais não mercantilizados e transforma-os, expropria-os e transforma-os em espaços e grupos preparados para funcionar no interior do mercado, para vender de maneira barata a sua força de trabalho ou simplesmente para entrar no mercado imobiliário, mercado de turismo de massas, enfim, em diversos mercados, setores de mercado. A pergunta vai para quem quiser essa daqui, para quem quiser responder agora. Essa situação descrita pelo Guilherme agora, ela ajuda a explicar a ascensão da extrema-direita no mundo, em particular no Brasil? Eu acho que sim, o Maurício talvez não. Então,
Acho que a gente pode fazer isso. Então, ótimo, porque agora eu quero que vocês se peguem aí. Pode botar aquela outra tela que a gente falou antes, Laila. Põe os dois e a gente vê os dois brigando. Maurício está sem o microfone ligado. Por incrível que pareça, eu tenho até uma certa simpatia pelas teses do subconsumo da Rosa Luxemburgo. Eu acho que o capitalismo tem esse problema, particularmente a partir dos anos 70, as pessoas simplesmente não têm dinheiro para consumir. Um capitalismo cada vez mais pujante, com uma acumulação de capital que sobra, não é isso? É uma sobreacumulação muito evidente. Lá nos anos 60, isso resolveu um pouco a América Latina. É lá o desenvolvimento dependente e associado. Depois a China resolveu, em parte, esse problema, não é verdade? Aí depois veio a crise, o subprime, aquelas malucas, porque não tem quem compre essa riqueza toda que está sendo produzida. Então eu acho que aí realmente a Rosa Luxemburgo não estaria, apesar dos cálculos, dizem que estava tudo errado ali e tal, mas eu acho que essa ideia básica não é totalmente equivocada. Então, o padrão de acumulação. Aí eu acho até que o padrão de acumulação capitalista vai mudar nos próximos anos, em parte em função da questão da pandemia, em parte em função das dificuldades que o capitalismo vem enfrentando, e eles também não são, apesar de, evidentemente, estarem muito vinculados desejosos da questão de lucros cada vez maiores, eles também não são idiotas e tem estratégias para lidar com os problemas que o próprio capitalismo cria. Agora, eu não sei se eu derivaria tão diretamente a questão da crise da democracia, a ascensão da extrema-direita, a essa questão. Eu diria, talvez, mais até, de certa maneira, um pouco, não o contrário, mas, de fato, existe uma insatisfação enorme na população mundial. Em todos os países do mundo, praticamente, você encontra pessoas insatisfeitas com o status quo. Pelo menos no mundo europeu e das Américas, a insatisfação é enorme. Né? Todo mundo sabe que está vivendo uma vida que podia ser melhor, né? Que ela é muito pior do que ela podia ser. Isso eu acho que é claro para todo mundo, a não ser quem tem muito dinheiro e está se lixando também para a democracia. Tem a democracia aí, mas isso não importa muito na vida concreta dessas pessoas que têm muito dinheiro, desde que o sistema político continue funcionando da maneira oligárquica pela qual ele funciona. Então, eu acho que existe essa insatisfação. Qual é o problema? A esquerda não está conseguindo dar vazão ou representar essa insatisfação de uma forma adequada, em lugar nenhum do mundo. Né? Inclusive hoje na América Latina. Então, essa insatisfação está sendo capitalizada de alguma maneira pela extrema-direita, que também não é uma centro-direita que aceita o status quo. Os caras, claro, eu não acredito que o termo populismo sirva para muita coisa, eu acho que é um conceito falso, mas que tem muita demagogia por parte dessas forças de extrema-direita, existe. Então o cara consegue prometer coisas que ele não vai cumprir, ele encontra bodes expiatórios que, evidentemente, falsificam totalmente as possibilidades de solução para a insatisfação das pessoas. E entre essa situação de desencanto, insatisfação, mas também de incapacidade da esquerda de oferecer respostas a essa crise, que é quase que uma crise civilizatória, que leva essa descrença, esse mal-estar, está proporcionando que forças de extrema-direita se recriem e consigam se credenciar. Isso se combina também, já para abrir a conversa um pouco para o Brasil, que o Haroldo está querendo fazer, não é isso, para a América Latina, com o fato de que esse giro à esquerda latino-americano, digamos assim, acabou mal, né? Porque ele acabou, esse giro à esquerda acabou, a gente está entrando em outro ciclo político, em outra conjuntura. E nós viramos contemporâneos do mundo, assim como as esquerdas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos têm muita dificuldade de oferecer soluções, a gente viu isso também na América Latina, por questões de concepção associadas a situações que são realmente difíceis de enfrentar. Então, eu diria que o mal-estar ele tem se resolvido através desse apelo. Se resolvido não, mas ele parece resolver através desse apelo à extrema-direita, mas isso também não resolve nada, então há um campo fértil para a esquerda crescer. Mas eu acho que para a esquerda poder fazer isso, ela vai ter que se renovar para ser capaz de ter realmente interlocução com as grandes massas populares do mundo, de todos os países onde esse mal-estar está presente. Né? Então... Eu concordo, mas não concordo totalmente com a tese, talvez, do Guilherme. Quanto vocês concordam e quanto vocês não concordam. Guilherme, você, a mesma pergunta.
Haroldo, agora é a hora da esquerda em movimento. Vai movimentar-se agora. Não, a ideia é discutir, porque não há coincidência quando é dentro da coleção, é visões muito diferentes. Não, eu realmente acho bastante complicada a teoria do subconsumo da Rosa Luxemburgo, porque eu entendo que nós estamos numa situação e que as crises, né, elas não são motivadas pelo subconsumo, mas pela sobreacumulação. E sem entrar em questões genéricas, mas já buscando extrema-direita e responder a tua questão, eu acho que 2008, quer dizer, a crise dos subprimes é uma crise clássica de sobreacumulação, mas interessante porque de sobreacumulação de ativos financeiros, sobreacumulação de papel. É uma crise de superprodução de papel, né, de ativos financeiros baseados no endividamento das famílias norte-americanas, dos trabalhadores e trabalhadoras norte-americanas. Desculpa te interromper. Tudo bem, tem uma sobreacumulação financeira de fato, evidente, etc. Mas a gente também não vive um processo de superacumulação de produção ligado ao desenvolvimento digital? Sim, não, eu acho que a questão que se coloca hoje, sim, hoje nós temos as ações mais valorizadas que possuem hoje são as das fintechs. Isso, inclusive, foi uma, no meu modo de ver, das soluções criadas para o colapso da Bolsa de Valores no início da crise da Covid. As fintechs permitiram a inclusão, né, de uma quantidade gigantesca de espaços até pouco mercantilizados para dentro agora dos seus mercados, né? Capitalismo de plataforma, todos esses elementos se tornaram fundamentais. Imagine uma universidade pública que antes não estava inserida em Zoom, em nenhuma plataforma. Agora não só está inserida, como seus dados, currículos, conteúdos estão sendo absolutamente todos disponibilizados. E isso implica, evidentemente, em capitalização desses negócios. Mas, ao mesmo tempo, Haroldo, eu acho que a gente precisa ver uma certa centralidade do capital portador de juros e do capital fictício também nesses processos. Porque a grande questão aqui é que eles tornam-se o grande imperativo. São eles que agora pautam, tá? Os circuitos produtivos, a relação capital-trabalho, o avanço de novas tecnologias. Então, hoje o papel, né, das frações financistas, né, ele é muito importante. E ele introduz uma lógica muito maluca na lógica do capitalismo produtivo. Né? Porque quando eu compro um título, né, eu adquiro o direito futuro de vê-lo capitalizado sob incidência de juros, né, e taxas, juros, esse tipo de coisa. Então, eu espero com que no futuro, né, eu possa, quando fizer o pagamento do meu título, eu possa receber mais do que aquilo que eu investi quando comprei o título. Esse momento, né, é um momento maluco do ponto de vista da economia marxista, porque é um momento que joga para o futuro a criação de mais-valia. Tá? Eu tenho um direito a uma mais-valia que ainda não existe. Né? Uma mais-valia que vai acontecer no futuro quando eu realizar o pagamento. Só que eu preciso ter seguranças de que esse título ele realmente vai ser capitalizado, e eu preciso ter seguranças de que no futuro, quando eu fizer o pagamento, realmente eu vou me apropriar de uma parcela de mais-valia no capitalismo produtivo. Tá? E aí que eu acho que a Rosa Luxemburgo é fundamental, Haroldo. Aí eu acho que ela deixa um legado fundamental. Para eu ter seguranças de que eu vou ter uma massa de mais-valia maior no futuro, eu preciso expropriar significativamente o presente. Então, eu preciso retirar garantias trabalhistas, porque no futuro eu vou ter uma taxa, um salário menor, eu vou ter garantias menores de trabalho. Eu vou ter que privatizar, porque a pessoa que não realiza seus meios de subsistência na esfera pública e coletiva vai ter que realizar no mercado. Se ela vai ter que realizar no mercado, ela vai ter que ter dinheiro. Para isso, ela vai ter que vender a força de trabalho dela a qualquer custo. E não vai bastar. Ela vai ter que ir ao banco, retirar empréstimo bancário para isso. A taxa de endividamento da sociedade brasileira é gigantesca, né? E vai pagar juros para isso. Então, vai se introduzir um processo de pauperização que vira uma garantia
na economia produtiva, na realidade, na economia real, o termo é ruim, mas na economia real, vai se introduzindo mecanismos de pauperização do trabalho que vão garantir ao capital financeiro se apropriar no futuro. Então, a lógica da superprodução de ativos, ela passa, no meu modo de ver, passa a ser determinante sobre a lógica da superprodução de mercadorias reais, né? Mercadorias, bens produtivos. Né? E aí, conectando a extrema-direita, eu vejo o seguinte: expropriações estão se dando desde 2008, quando George Bush e Obama começaram com a fórmula de socialização dos ônus da crise para o conjunto da população e de injeção de dinheiro público no mercado financeiro, para salvar os investidores, salvamento do mercado financeiro, e ao mesmo... Isso remarcou que a dívida pública tem função para salvamento do sistema financeiro. E aí, para que se crie estabilidade sobre a dívida pública, eu vou ter que ter mecanismos expropriatórios para assegurar a garantia dos credores. Então, aí congelamento de gastos por 20 anos, para a gente falar do Brasil um pouco. Congelamento de gastos por 20 anos. E ninguém aceita de bom grado ser expropriado. O sujeito tinha uma escola pública, agora tem que... O sujeito tinha o hospital público, agora vai ter que pagar plano de saúde privado. Ninguém aceita de bom grado ser expropriado. Expropriação contém dissenso e conflito. E para resistir ao dissenso e ao conflito, para blindar o processo expropriatório, o Estado precisa ser mais repressor, mais autoritário, mais violento. Golpe. Em 2016. Mas aí, Guilherme, sabe qual é o problema nisso tudo? Aí só para concluir, eu acho que você... Tá bom, então conclui. Esses processos expropriatórios... Esses processos expropriatórios a gente está ouvindo. Aí, só para concluir, esses processos expropriatórios, eles precisam ser blindados do ponto de vista da aceitação social. E eu acho que é aí que a extrema-direita entra. A extrema-direita cria aceitação social às expropriações capitalistas. Como? Criando, por meio de preconceito, machismo, estigma, cria desonera o capital da sua culpa e cria um outro culpado, que geralmente é aquele que é o mais expropriado, a mulher, o homem negro, a mulher negra, enfim, o grupo mais expropriado. E daí, com isso, ela cria um mecanismo de aceitação social para viabilizar um Estado mais violento e expropriador. Desculpa se eu falei demais. Não, mas tudo foi ótimo. Não, tem uma série de questões aí, né? Evidentemente, a gente não vai discutir isso tudo, né? Porque a pauperização significa problemas para a realização, né? Então, a tese do subconsumo entra pela porta dos fundos nesse tipo de argumento, mas eu não quero explorar isso agora, não. Eu só queria dizer o seguinte, quando a gente pensa a questão da extrema-direita, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não pensar isso desde o ponto de vista de uma certa funcionalidade, não é isso? Como se tudo bem, pode ser que a extrema-direita seja funcional ao funcionamento do capitalismo, que o resultado da mobilização da extrema-direita ajude o capitalismo a se blindar exatamente da insatisfação popular. Mas a opção pela extrema-direita não aparece por causa disso. Ela aparece porque o horizonte dessa sociedade está muito curto, não tem horizonte de futuro. Como não tem horizonte de futuro, as pessoas se refugiam no presente ou no passado, e com frequência no pior do que se vai encontrar nesse presente ou nesse passado. Claro, as pessoas são expropriadas, são humilhadas, vivem com condições difíceis, mas por que elas votaram no Bolsonaro? Não é exatamente por causa disso, é porque existe uma desilusão com as outras opções. Né? Por que a AfD tem voto na Alemanha? Agora diminuiu muito, mas por que isso não foi capitalizado pela social-democracia, que estava completamente comprometida com a reprodução do modelo lá social neoliberal restrito, não é isso? Aparentemente isso está mudando, então o SPD conseguiu ganhar, os verdes conseguiram avançar, mas o Die-Linke perdeu o voto. Perdeu o voto por quê? Por uma série de razões táticas, mas não apenas por conta dessas razões táticas, porque não consegue... E na Alemanha é particularmente difícil, porque o país é muito rico, a maioria das pessoas está vivendo relativamente bem, não é isso? Então, mas não consegue oferecer um horizonte de futuro. Né? Quando a esquerda americana conseguiu minimamente oferecer um horizonte de futuro,
mobilizou uma parte da população, essa população empobrecida, expropriada, oprimida, humilhada, que não foi com o Trump, mas tem uma parte desses trabalhadores brancos que continuam sem ver propriamente um horizonte. E o desafio exatamente é criar esse horizonte de transformação, porque eles vão se refugiar no quê? No racismo, no machismo, no nacionalismo americano completamente deslocado no tempo e no espaço, não é isso? Então, uma das minhas questões é exatamente no século XXI, a gente tem que conseguir oferecer um horizonte de transformação, de reformas revolucionárias mais profundas do que a social-democracia conseguiu oferecer, de modo que a opção seja realmente uma opção de esquerda e que as pessoas não acabem se refugiando numa opção de extrema-direita, que na verdade não é opção, mas que no curto prazo faz uma desgraça do caramba, não é isso? Então, isso é um fenômeno mundial. No Brasil tem algumas conotações particulares, né? Que é o fato que eu acho que, embora a turma esteja achando que vai ficar tudo igualzinho ao passado, né? Muitos companheiros e muitos amigos achando que nós vamos voltar para os começo dos anos 2000, isso não vai acontecer, porque qual é o horizonte que a gente tem? Né? Houve um desgaste, uma desmobilização muito grande. Né? Então, ano que vem tem eleição, né? Praticamente esse ano já tem menos de 12 meses para a eleição, e a gente está nessa expectativa de que programa e que futuro, e que projeto, e que esperança a esquerda pode sugerir para o Brasil no ano que vem. Então, parodiando um pouco o título do seu livro, qual é a esquerda para 2022? Não qual esquerda? Olha, a que eu queria era de uma frente democrática que juntasse da centro-esquerda à esquerda mais socialista. A social-democracia aos anarquistas. Mas o que é social-democracia no Brasil? Só para a gente problematizar. Bom, isso é difícil. Eu não acho muita social-democracia, não, porque no poder o PT foi um partido social-liberal, não é isso? Então o PT pode vir a ser social-democrata? Pode, porque essas coisas da política também, ela implica que as pessoas se dirigem a objetivos que vão sendo moldados no movimento da realidade, não é isso? Então, para mim, era o Ciro, o PT, o PSOL, todo mundo junto. Isso não vai acontecer. O livro, eu acho que também tenta explorar algumas razões disso, sobretudo o primeiro capítulo, embora ele não seja muito concentrado, específico sobre essa conjuntura. Eu até já escrevi em outros lugares sobre isso, né? Mas eu acho que um dos problemas da esquerda brasileira é que ela tem hoje muita dificuldade de pensar o que significa, para usar o conceito tradicional, um bloco histórico transformador. Não é isso? Então, ela tem... Uma coisa é você se pensar hegemônico no processo político. Outra coisa é você se pensar como construtor de um bloco histórico transformador. A tradição da esquerda hoje, no PT e no PSOL, é a tradição de construir hegemonia. E aí você subordina o outro, que não é, na verdade, tanto teu aliado, ele é mais um subordinado. Não é isso? Eu acho que a transformação de longo prazo do Brasil pode acontecer na medida que a gente construa um bloco histórico transformador, com forças heterogêneas, e onde a questão da hegemonia seja colocada de outra maneira. Não é porque eu tenho um candidato que hoje tem mais votos que eu tenho que ser hegemônico nesse bloco. O que importa é como é que, ao longo dos anos, esse bloco vai ter uma performance transformadora, primeiro garantindo um pouquinho de democracia que a gente tem, a democracia liberal hiperoligárquica que o Brasil tem, para poder, a partir daí, avançar num processo de democratização mais profundo. Porque, senão, é muito fácil isolar, é muito fácil. Você acaba tendo que fazer compromisso com os teus inimigos, não é isso? Então a gente vai ver o quê de novo? O Centrão num governo de centro-esquerda nadando de braçada? Essa é a ideia? A gente já viu esse filme, né? E o que parece ser hegemonia, aí eu tenho que concordar com o Francisco de Oliveira, no final acaba sendo hegemonias avessas, não é isso? E as dificuldades que a gente vê acontecerem podem ser exatamente as mesmas que nós já vimos acontecer. Isso eu acho que levou exatamente a essa perda de horizonte, a muita desmoralização, a muita desmobilização. Eu não sou muito otimista para a conjuntura imediata, da eleição incluída, né? Agora, nesse sentido, eu acho que a gente tem que realmente repensar o que é um projeto de esquerda no Brasil, porque eu acho meio discutível se a gente teve realmente sucesso nos últimos 20 anos. Eu acho bastante discutível a hipótese de que... Porque
O sucesso vem quando você consegue estabilizar as suas vitórias, não é isso? Quando depois das suas vitórias vem uma derrota acachapante, será que você realmente teve sucesso naquele projeto? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, Guilherme, a pergunta é: qual é a esquerda para 2022? A resposta do Maurício foi de. Enfim, tá difícil, pelo que eu entendi. Qual é a sua? Haroldo, eu me preocupo muito com declarações como do Haddad e do Lula, que afirmam que sem crédito não vai a lugar nenhum no capitalismo, não vai até a esquina no capitalismo. Acho muito complicado que o que está sendo constituído como esquerda não faça uma revisão, né, do que foi feito como política social no período em que foi governo, né? A gente começou a falar há pouco sobre acumulação financeira e o papel central do capital financeiro, do capital portador de juros, fictício e tal. Pois bem, a política de concessão de crédito, né, essas políticas focalizadas de transferência monetária, são políticas que vêm carregadas de processo de financiarização. Então, o crédito concedido, ele tende sempre a ser retirado do balanço dos bancos, tende a ser securitizado, né? E os securities são negociados na Bolsa de Valores e no sistema financeiro. Então, ela já vem incutida dessa lógica de engrandecimento da acumulação financeira, de sobreacumulação financeira, e com isso ela vira uma política extremamente contraditória, porque ela vai justamente, digamos que esse negativo dela, né, que é essa ampliação do que ela quer fazer no presente. Exato, ela vai no futuro do que está fazendo no presente. Exatamente. Ela vai exigir depois o endividamento. Com isso, ela vai exigir políticas de privatização, de subfinanciamento dos setores públicos. E foi o que aconteceu. Se a gente vê saúde, né? Os valores gastos com saúde pública eram menores do que com saúde privada, do ponto de vista do PIB. Enfim, esse tipo de coisa eu acho que a esquerda tem que levar a sério. E aí, um pouco no sentido de longo prazo que o Maurício fala, né? O Maurício enfatiza a dimensão política, mas se a gente pensar da dimensão da política econômica, é um problema a gente não oferecer alternativa ao neoliberalismo. A gente continuar eternamente no frame do neoliberalismo. O quadro da política neoliberal ela é sufocadora da esquerda. Vamos lembrar uma coisa. Um dos documentários da Margaret Thatcher, perguntam para Thatcher qual é seu maior legado. A resposta da Thatcher é Tony Blair. Né? Vamos pensar que quem fez a reforma trabalhista, né, e quem desinvestou processos de privatização na Alemanha foi a SPD com o Gruner, né, na coalizão de esquerda do início dos anos 2000 com o Schroeder, primeiro-ministro. Chanceler. Enfim, nós temos uma situação aqui, e obviamente isso vale também para a Pink Tide, para a onda progressista, dita progressista latino-americana, né? Então, eu acho que a gente tem que levar um pouco a sério o que significam processos de desmercantilização. Isso soa uma abstração e algo extremamente filosófico, mas não é, né? Nós precisamos claramente de políticas que pensem, né, primeiro, ampliação de receitas e não pensem só do lado das despesas, e segundo, que pensem ampliação dos espaços coletivos, ampliação dos espaços comuns, ampliação dos espaços públicos, como um meio, sim, de blindagem desses processos expropriatórios que viraram a regra do capitalismo contemporâneo de 73 para cá. Então, eu acho que é isso, essa falta de alternativa também transforma, eu concordo nesse ponto com o Maurício, também transforma. É aí que a extrema-direita vira o único antissistêmico possível, né? Porque a extrema-direita monopoliza o debate sobre corrupção, que a gente sabe que ele é muito complicado, mas monopoliza o debate sobre corrupção e apresenta-se como antissistema a partir disso, né? No nosso caso, a gente fica completamente à mercê desse grande sistema de política econômica neoliberal e, inclusive, de valores, né? Porque, no final das contas, imagina, toda essa social-democracia que vai do Blair ao Lula, que defende empreendedorismo, né?
que defende que com crédito não se vai, sem crédito não se vai até a esquina. Eu acho que esse tipo de radicalização discursiva faria bem para a esquerda no sentido de começar a retomar a sua história antissistêmica, né? Tá certo. Bom, então vou fazer uma pergunta que eu vou pedir para vocês responderem rapidamente, porque a gente já deu 1 hora de conversa, ótima conversa, aliás. Diante desse quadro todo que a gente desenhou, vocês acham que há risco de Bolsonaro ser reeleito em 2022? Muito. Altíssimo. Altíssimo. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito complicada. Eu acho que as candidaturas, em princípio, eu não tenho certeza não, mas eu acho que em princípio elas estão postas, vão ser as que a gente está vendo por aí, talvez mais uma outra candidatura de centro-direita que ainda se constitua com alguma força, mas talvez o Moro saia, eles fazem um bloco mais unitário entre eles. Mais pela centro-esquerda para a esquerda, a gente vai ter Lula e Ciro disputando, infelizmente, também violentamente o espaço entre si. Era tudo que a gente devia evitar no curto e no longo prazo, né? Mas eu acho que vai ser o momento da gente se mobilizar de novo. Eu espero que os candidatos do nosso campo tenham generosidade entre si para, pelo menos, não se degladiarem além do que é razoável para que a gente possa se encontrar num segundo turno, aí pelo menos com unidade contra o candidato deles. Eu, sinceramente, não acredito que o Bolsonaro esteja fora do segundo turno. A probabilidade dele estar lá é muito grande. Então, nós vamos ter que, de alguma maneira, constituir uma frente democrática que se constituiu durante esses anos de governo, não organicamente, mas alguém queria ser aliado do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro? Não, ninguém queria ser aliado do Alexandre de Moraes e do Bolsonaro, mas sem o STF nós estaríamos numa situação pior do que nós estamos hoje. Sem os movimentos de rua, a gente também estaria muito pior. Tudo bem que a pandemia, tragicamente, também desgastou o Bolsonaro, né? Mas eu acho que, pelo menos, uma esquerda que realmente queira construir um bloco histórico, que tem a questão da democracia no seu centro, tem que ser capaz de, em algum momento, achar o caminho da unidade, porque senão nós vamos pagar de novo um preço alto de ter um candidato de extrema-direita eleito. Guilherme. Na mesma linha do Maurício, eu acho que há muito risco também do bolsonarismo continuar a ser eleito. Eu acho, sim, que a crise pandêmica, que o Covid-19, colocou alguma água no chope ou na champanhe bolsonarista, né? Eu acho que a crise da Covid, ela, de alguma maneira, é uma crise de valores também, né? Como o bolsonarismo ele é constituído pela violência ao outro, a Covid reintroduz o valor vida. E ao reintroduzir o valor vida, vem com isto também algum tipo de mudança de padrão regulatório, no sentido de uma certa proteção maior à saúde pública. O pacote do Biden, eu acho que ele expressa muito um movimento no sistema de acumulação capitalista. Você tem hoje um aumento da área de financiamento de saúde, você tem um pouco mais... Ao mesmo tempo, você continua com a lógica da política de concessão de crédito, renegociação de dívida. É um mix aí, um ornitorrinco que está surgindo. Conversei com o Maurício ontem, acho que a gente está indo para algo como um keynesianismo financeiro. Acho que o bolsonarismo e o Guedes, sobretudo, têm uma dificuldade tremenda de lidar com esse keynesianismo financeiro. Tem dificuldade tremenda. A hora que eles preparam um orçamento de guerra, é um orçamento todo desregulado, sem prever a fonte orçamentária. Aí tem que recorrer a fontes que não são muito claras, muito visíveis. Eles se recusam, eles botam tempo para o auxílio, eles se recusam a políticas mais amplas de proteção da renda. Eu acho que isso é uma coisa. Mas acho que eles têm capacidade e flexibilidade para se adaptar. Eu acho que o Auxílio Brasil pode ser o indício de uma capacidade de adaptação do bolsonarismo a esse trem aí que pode ser chamado de keynesianismo financeiro. O ano passado mostrou a dificuldade, e com a dificuldade ele perdeu voto, teve rejeição, uma rejeição popular aumentou, setores do capital extremamente desconfiados com ele, as ruas aumentaram, os protestos de ruas fundamentais, o MTST invade a B3, tal, enfim, coloca fogo na lenha. Mas
eu acho que se eles tiverem essa capacidade de adaptação via Auxílio Brasil a esse trem, que é essa coisa que está surgindo aí no pós-pandemia, essa política econômica do pós-pandemia, eu acho que retoma com uma força muito grande e pode levar bem essas eleições. Tá certo. Queria agradecer, José Maurício, queria agradecer, Guilherme, lembrar da coleção que está sendo lançada, Esquerda em Movimento, esse é o primeiro volume, o segundo já deve estar saindo, né, Guilherme? Deve sair nos próximas semanas, mês, assim. Tá chegando. Tá chegando. Recomendo a coleção e esses livros para a gente discutir, enfim, o futuro e o passado, o presente e o futuro, que não é pouca coisa, né, gente? Obrigado. Obrigadíssimo a você, Haroldo. Foi um ótimo debate. Obrigado, Haroldo. Tchau, gente. Eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu, pedir que as pessoas façam, quem ainda não faz parte, passe a fazer parte ser membro pagante do nosso canal, ou fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. Essa forma de contribuição é fundamental para a gente manter nosso conteúdo todo aberto e para a gente ampliar nossa produção jornalística. Muito obrigado, boa noite e até mais.